Fala pessoal, hoje eu vou falar desse livro aqui que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que eu só encontrei na versão inglesa, eu acho que isso já mostra aqui, tem uma versão em português de Portugal, não sei por que não tem uma versão em português, pelo menos atual, eu procurei até tem uma versão mais antiga, acho que de 70, de 80, mas acho que não ter isso agora também mostra o que está sendo estudado, né, pela nossa academia. E uma pena, eu acho que esse é um grande livro, é um grande livro por vários motivos, né, pelo tamanho dele. Um terço aqui dele é tudo notas, né, que eu não li, mas assim, mas dois terços dele, olha, nossa, letrinha pequena, é um livro extenso, eu diria, né. Por isso tem bastante coisa para falar dele. E eu tenho até uma colinha aqui do lado, para vocês me verem olhando para o lado, porque eu tô vendo a minha colinha aqui para falar tudo o que eu quero falar sobre esse livro, né? Por que eu li ele, né? Eu li, acho que dentro de um trabalho que veio primeiro desse livro aqui, O Chamado da Tribo, que ele apresentou alguns nomes e aí acabei fazendo um estudo mais detalhado sobre alguns desses nomes. Um deles era Karl Popper, né? Ele já tinha escrito um livro que estava no meu radar, que era A Lógica da Pesquisa Científica. Esse livro, por ser físico, eu me interessei mais por esse caminho da ciência. Esse aqui já foi um livro de entender o que seria a sociedade aberta e qual que é o impacto que ele teve ali depois da Segunda Guerra, nesses estudos socioeconômicos, se é que eu posso dizer assim. E eu acho que ele se inspirou muito no tema de a lógica da pesquisa científica, né? O que ele quis mostrar aqui é usar aquele critério de demarcação que ele viu no livro da lógica das pesquisas científicas, que foi a falsibilidade, e mostrar que algumas coisas que a gente está, ou naquela época que ele escreveu, pareciam fazer sentido, eram longe disso, eram apenas dogmas e não era uma ciência, né? Já vou entrar mais no detalhe. Antes disso, dá um contexto aqui geral, tá? O contexto ele foi escrito ali no finalzinho da Segunda Guerra, em 1940, 43, se não me engano só foi publicado em 46, mas ele terminou de escrever um pouquinho antes, no final da Segunda Guerra. Ele estava na Nova Zelândia quando ele escreveu isso, e por que ele estava lá? Porque ele fugiu, ele era judeu, vivia na Áustria, e quando ele viu que o negócio não estava bom, ele fugiu para o lugar mais longe possível e foi parar na Nova Zelândia, né? E de lá, quando ele terminou o manuscrito, ele falou assim: Nossa, vocês têm que publicar esse meu livro. Ele pediu ajuda para vários amigos nos Estados Unidos, na Europa. Finalmente, depois de 2 anos, ele conseguiu, mais ou menos 2 anos ele conseguiu. E ele tinha muito isso porque ele falava assim: Olha, eu sei que a gente está em guerra, mas não existe nada mais importante do que esse livro, né? Duas coisas: nada como a insistência do autor, então, por mais que seja um bom livro, se ele não tivesse insistido, ele não teria esse sucesso que ele teve. E dois, porque ele acreditava muito que as pessoas precisavam entender o que é essa sociedade fechada, né? E com que a gente estava lutando, porque não adiantava nada a gente ganhar a Segunda Guerra e simplesmente trocar o poder ou a tirania do momento, né? Ah, tá bom, nazismo é errado, fascismo é errado, mas vamos colocar outro lugar, vamos colocar o comunismo, vamos colocar outro tipo de tirania. Então ele veio para tirar esse falso dilema que a gente tinha de que não era só escolher quem mandar e o resto estava. E se a gente escolhesse bem, a gente seria bem sucedido. Não, ele vai para um outro caminho. Essa história de quem mandar não é nem a pergunta certa. Então, esse é o contexto que ele escrevia, final da Segunda Guerra. É uma sociedade mais livre, o que ele chama de sociedade aberta, tá? Que é uma sociedade que pode se modificar, se evoluir sem a necessidade de derramamento de sangue, que seria uma sociedade fechada ou uma tirania, né? Esse é o contexto. Eu vou falar com vocês sobre 6 coisas, tá? Até agora só foi introdução. Quais são essas 6 coisas? 3 delas são sobre Marx, uma sobre Platão, aí depois tem o paradoxo de Popper, que muita gente fala, em considerações finais. Quais são as 3 coisas de Marx? A primeira coisa de Marx é falar sobre por que ele estava errado, né, na sua profecia. Segundo, sobre a metodologia de Marx, por que estava errada. Terceiro, apesar de tudo, todas as críticas, ele até foi bonzinho com Marx, então vou falar um pouco sobre isso. Depois eu passo assim para Platão. Ele também faz uma crítica a Platão, porque ele vai falar assim: Marx é só o problema mais atual que a gente tem, mas não é o único que teve essa tendência mais tirânica. Quinto, eu vou falar do paradoxo de Popper, que muita gente fala quando fala desse livro, e na verdade ele tem pouquíssimo destaque nesse livro, então sempre bom a gente ler as referências para entender se de fato é verdade ou não, é o que se diz por aí. E por último, algumas considerações finais, tá bom? Então, vou falar
Primeiro, sobre essa crítica à profecia de Marx. Quando ele pega O Capital de Marx, ele faz uma grande profecia, Marx. Qual que é essa profecia? De que a gente vai viver num mundo sem classes muito melhor do que é hoje, né? E como ele chega nisso? Ele faz Popper descreve 3 passos, né? Eu vou ler aqui, né? O primeiro passo é: o aumento da produtividade leva ao cúmulo dos meios de produção e da riqueza de uma pequena classe burguesa, enquanto leva à miséria a classe operária. Então, assim, aquela história de o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Esse é o primeiro elemento de Marx. Segundo, esse movimento teria 2 consequências. A primeira é de que todas as outras classes, que não seja a classe operária, que não seja a classe burguesa, seria eliminada do processo. E a segunda conclusão, ainda no segundo passo, é de que aumentaria a tensão e o conflito entre essas 2 classes. Obviamente, uma mais rica e uma mais pobre teria essa briga que levaria a uma revolução social. O que é essa revolução? Não fala meio direito, né? E o terceiro ponto é: depois dessa revolução, teria uma sociedade sem classes que emergiria a partir disso. Tá? O que Popper faz? Ele pega esses 3 argumentos, ele faz de trás para frente, tá? Inclusive eu mesmo estou fazendo de trás para frente o livro dele, ele coloca Marx no final, mas eu acho que o mais importante é falar de Marx, pelo menos foi um dos motivos porque eu li o livro, né? Então estou invertendo um pouco a lógica do livro. Falar de Marx, depois eu falo de Platão, e aqui ele faz a mesma coisa, ele vai do ponto 3 ao ponto 1 e vai destruindo cada um desses argumentos, né? Eu só diria o seguinte: Marx ele fez uma previsão de que não importa o que a gente fizesse, porque ele tinha descoberto alguns segredos na história, né? Que fala assim, cara, não adianta o que você faça, não adianta a luta da burguesia, com certeza uma sociedade sem classe vai emergir daqui a pouco, né? Isso não aconteceu, né? Então não teve uma sociedade de classe, que é um ponto 3, isso não existe. E não tem porquê, logicamente, não faz sentido por que você teria uma tensão e você teria uma sociedade sem classes. Pode ser que, mesmo que tivesse uma revolução e os operários ganhassem, quem disse que seria uma única classe, né? Porque tem o operário do campo, o operário da cidade, o operário de um certo setor, o operário de uma certa região. Então, quem disse que seria só uma classe? No segundo ponto, de o desaparecimento de outras classes, de novo, isso nunca aconteceu e não tem por que isso acontecer, porque você pode ter outros pequenos burgueses surgindo, novos operários, como eu falei, rural, industrial, não tem porquê. E um aumento de tensão não necessariamente levaria a uma revolução, né? Também, de novo, como não aconteceu, né? Ok, tinha alguns problemas, esses problemas foram resolvidos de outras formas, né? Não necessariamente com uma revolução. Houve negociação entre os dois e a situação do proletariado melhorou frente à burguesia. E por último, que é o que passa a maior parte do... Por isso que ele sempre vai de trás para frente, porque o ponto 3 e o ponto 2 são pontos que ele trata rapidamente no Capital, mas o maior bloco mesmo é o bloco do aumento de produtividade, enquanto o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E aí tem vários elementos aí, mas de novo ele mostra que isso não aconteceu, pelo menos não na extensão que Marx colocava, né, e não pelas razões que ele se colocou, inclusive aquela teoria do mais-valia, que valeria outro vídeo só sobre isso, que também não faz sentido nenhum. Mas o que eu vejo aqui, qual que é a conclusão então desse primeiro bloco que eu falo do livro? Esse primeiro bloco ele vai falar que, cara, a previsão que Marx fez não se realizou, né, e ela não tem consistência lógica. É isso que ele vai mostrar. Ela é errada na previsão e ela é errada na sua consistência lógica. Tá? Beleza, esse é o primeiro bloco. Fecho aqui o primeiro bloco. O segundo bloco, então falamos do primeiro, agora o segundo bloco é a crítica à metodologia de Marx. Porque por mais que agora, 150, 170 anos depois da previsão de Marx, todo mundo vai, cara, o cara que ele previu tá errado, né? Tava errado. Mesmo assim, ele tem uma metodologia que a gente pode usar para outros problemas. E o que Karl Popper vai falar? Mesmo a metodologia tá errada, né? A metodologia que Marx utilizava, ela fala assim, olha, eu descobri, analisando a história, quais eram os segredos da história, né? E qual que é esse segredo? É que ela se desenvolve com a luta entre classes. Sabendo disso, eu consigo cientificamente, ou seja, ele consegue prever o que seria futuro.
essa metodologia não está só errada porque ela previu algo errado, mas tem outra coisa muito errada nela. Ela acredita que existem segredos na história, o chamado historicismo, que você pode prever outras coisas. Então, o que muita gente fala hoje não é o que o Marx previu, mas ele fala assim, ó, se eu descobrir os segredos que tem na história e fazer uma previsão melhor do que a que Marx fez, então eu também poderei prever o que vai acontecer com a sociedade no futuro. É muito louco, para mim parece ficção científica, né? Alguém acreditar que pode prever o que vai acontecer com a humanidade no futuro, né? Porque descobriu leis do passado. Tem um paralelo muito, na minha cabeça, tem um paralelo muito grande que eu faço com Laplace, na parte de exatas, né? Laplace ali foi um contemporâneo da Revolução Francesa, veio ali naquele período um pouco depois, né? E ele foi um grande matemático, várias contribuições, e ele tinha um determinismo. O que ele queria dizer com isso? Eu falo assim, ó, pô, Newton descobriu as leis, né? Se a gente souber onde cada partícula está, ou seja, as suas posições iniciais, e conseguir computar isso, né? Tem uma mente que consiga computar todos os movimentos, a gente conseguiria prever o futuro, né? E isso depois foi totalmente rechaçado com vários outros pontos, inclusive a teoria do caos, que fala assim, ó, você pode mudar só um pouquinho ali a condição inicial, que o resultado muda completamente. Não é que você muda um pouquinho a condição inicial e muda só um pouquinho o resultado. Não, você pode mudar um pouquinho a condição inicial e vai mudar completamente o resultado, né? Então, para mim é muito ficção científica acreditar que você vai conseguir projetar a história. Então, muita gente acredita ainda nessa luta de classes, mas qual que é o problema disso? É longe de ser uma ciência. O que é ciência segundo a lógica da pesquisa científica de Popper? É a possibilidade de falsear e não ser um dogma. E para Marx isso é um dogma, né? Fala assim, ó, sempre existiu luta de classes, sempre vai existir luta de classes até o momento que a gente atinge uma sociedade sem classes, e isso vai acontecer naturalmente depois da sociedade industrial. Não foi isso que aconteceu, e a própria metodologia é um erro, né? Ela quer acreditar no historicismo, ela quer acreditar em regras secretas que podem ser descobertas e, portanto, a gente prever o futuro. Nada disso faz muito sentido na minha cabeça, né? É difícil mesmo porque não faz sentido, é um negócio meio de maluco mesmo, tá? Vou pro terceiro bloco, o bloco que é o próprio sobre Marx, né? Apesar de ele ter essa crítica ao que Marx previu e a metodologia de Marx, ele até é leniente um pouco com Marx, né? Ele fala assim, não, Marx tinha um coração bom, né? Só que ele estava completamente errado, né? Então fala assim, ele tinha um coração bom, mas era um completo idiota. Basicamente é isso que eu entendi do Popper, né? Ele não é tão agressivo. Por quê? Porque Marx ele identifica alguns problemas que de fato na sociedade industrial tinha, né? Os dois grandes exemplos é trabalho infantil. Hoje, você fala trabalho infantil, pessoas crianças de 7 a 10 anos, né, trabalhando 8, 10 horas por dia, né, em situações insalubres, era um negócio que para ele não fazia sentido e nem pra gente, né? É um negócio realmente não humano, né? E outro exemplo que ele tinha é de trabalhadores trabalhando 24, 26 horas seguidas, sem dormir, em cenário insalubre e sem ser recompensado por isso. E até tem um exemplo de que uma mulher morre depois de 26 horas de trabalho, né? Então, de fato, as condições não eram das condições melhores, né? Então, por isso que Popper fala assim, cara, ele identificou que tinha problemas e ele queria ajudar. Só que ele construiu toda uma teoria, baseado nisso, ele constrói toda uma teoria meio maluca, né? De que ele vai ter uma sociedade sem classes no futuro, que seria o socialismo e depois o comunismo, né? Então, assim, pode até ter alguma visibilidade do que estava acontecendo, que não eram coisas legais, que lembrava Marx da escravidão, mas mesmo assim ele construiu a partir daí coisas que bem diferentes. Então por isso que ele é um pouco leniente, um pouco como Marx, ele fala assim, ele tinha um espírito bom, ele queria ajudar, né? Eu diria que não tenho certeza disso, tá? Não tenho certeza não porque ele não queria ajudar, mas assim, mesmo o diagnóstico dele de ver coisas ruins, né, coisas ruins comparadas a quê? Obviamente era uma situação que ele mesmo colocou, isso me lembra a escravidão. Mas assim, isso me lembra a escravidão. Então a sociedade ela evolui aos poucos, né? Se ela assim, estava melhor que a escravidão, então na verdade não estava vindo de um cenário bom para um cenário ruim, que estavam piorando as condições, né? Estavam melhorando as condições, ainda muito ruins. De novo, isso não se discute, né? Trabalho infantil, trabalhar 26 horas sem descanso, né? Isso aqui é coisa absurda que a gente pensa hoje, né? Mas
dizer que isso era ruim em absoluto, a situação talvez seja pior antes, né? Quando as pessoas viviam no campo, elas morriam de fome, né? Então ali tinha uma parcela que estava sofrendo, fato, mas talvez viesse de uma situação melhor. Então eu não entendi muito um pouco essa leniência de Popper com Marx. Para mim, eu acho que, independente se ele estava a fim de ajudar ou não, o que ele escreveu, acho que foi muito ruim. E é nisso que a gente pode julgar. Quase 2 séculos depois, não dá para julgar qual era a intenção de Marx, que era boa, se não era boa, mas de boa intenção o inferno está cheio. Então eu até me abstenho, na verdade, dessa discussão se ele tinha um coração bom ou não tinha um coração bom. O que ele escreveu foi uma papagaiada que não sei por que as pessoas ainda acreditam nisso. Tá? Então esse é o terceiro bloco de Marx. Vou para o quarto bloco, que é a crítica de Platão. A Platão, né? No livro, é ao contrário, né? Ele começa com a crítica a Platão, depois faz uma crítica a Hegel e depois uma crítica a Marx, né? Eu vou pular Hegel aqui, que é meio confuso, acho que não acrescenta muito nesse vídeo aqui. Mas qual que é a crítica a Platão que ele vai fazer? Olha, Marx, de fato, tentou criar um cenário onde ele saberia a melhor escolha para que o povo se organizasse, né? E o que Popper faz? Ele vai pegar as raízes do porquê ele acredita nisso. Ele acredita porque ele é bastante influenciado por Hegel. Hegel acredita porque ele foi bastante influenciado pelos filósofos da Idade Média, que basicamente propagaram a ideia de Platão e Aristóteles. E por último, a gente vai na raiz do problema, que é Platão, né? E aí ele faz uma crítica aí muito veemente a Platão. Ele fala assim, era um cara sacana que tentou enganar todo mundo. Ele falou que queria liberdade, mas na verdade queria só tirania, né? E depois de ler aqui, são muitas páginas sobre isso, eu fiquei bastante convencido, pelo menos dessa última parte de Platão. Eu não sou um grande especialista, né? Já vi pessoas falando que Popper errou, né? Mas não conheço tanto, mas o que eu vi, assim, sobretudo dessa última parte do livro A República, era muito louco esse Platão, né? Só para dar um exemplo aqui, ele dava um exemplo de que não só os mais sábios poderiam governar, né? Em uma certa situação, eles não se poderia misturar entre os governantes e os trabalhadores, né? Geneticamente, porque senão ia ficar impuro, né? E em um certo momento, em períodos de guerras, poderia se fazer loterias para ver quem queria fazer par com quem, né? Os guerreiros poderiam escolher quem poderia fazer par, e aí fazia uma loteria, e além de fazer essa loteria para você juntar as pessoas, essa loteria seria falsificada por quem está governando, ou seja, seria uma falsa ideia de loteria. Na verdade, quem estava ali por trás poderia escolher quem vai se acasalar com quem, para manter uma certa hegemonia genética, porque isso facilitaria o governo do Estado, né? Então, pô, um negócio muito maluco, né? Maluco que num nível que dá até para desacreditar que foi um filósofo grego que escreveu isso, mas pois é daí para cima, galera. Pelo menos então essa última parte de República eu acho bem ruim, mas ele vai destrinchar em detalhe, que ele fala de justiça, sabedoria, verdade e vários outros elementos para suportar essa crítica a Platão, né? Da onde que vem essa crítica a Platão? Qual que é a necessidade disso? A necessidade é a necessidade de definir quem governa, que para Popper nem é a pergunta certa, né? Porque não é quem governa, é como governa e quais são os limites desse governo, né? E da onde de novo vem essa necessidade de quem governa? A necessidade da tribo ser algo mais importante do que o próprio indivíduo. E aí explica um pouquinho o título desse livro, né? O Chamado da Tribo. Ele fala de vários personagens aqui, mas claramente você vê a influência de Popper. Por quê? Popper conseguiu fazer esse histórico das ideias indo até Platão, dizendo que desde Platão existe essa resistência a uma sociedade aberta, uma sociedade que se corrige aos poucos, e muitos querem fazer uma sociedade fechada, uma sociedade tirânica, onde só um grupo ou uma pessoa manda e o resto obedece. E aí são só justificativas para isso. Vem desde lá de Platão, chegando até Marx, que a gente falou no início do vídeo. Tá? Então acho que para mim aqui fecha. Eu super convencido dessa crítica a Platão. Difícil me desconvencer disso. Talvez algum dia faça outro estudo, né? Quinto e penúltimo ponto. Vou falar sobre
O paradoxo de Popper, o paradoxo da democracia. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi em alguns lugares aquele paradoxo. Bom, mas se a democracia é a liberdade, qual que é o limite da liberdade, né? Poderia existir uma situação onde que, por eu ser livre, as pessoas poderem propagar a liberdade de ser tirano, né? Ou seja, de poder mandar as pessoas. Então é um paradoxo, que é você tem uma democracia que prega a liberdade e a liberdade acaba surgindo um tirano. Platão fala isso, né? E já vi várias situações desse paradoxo sendo discutida, né? E aqui é engraçado porque uma coisa que sempre fala desse livro, ele aparece super pouco no livro. Tem tanta coisa no livro que, assim, por um pedacinho, uma página, não é nem que ele deu muito detalhe isso. Por que isso? Ele não vê como uma coisa nova para ele, né? Já existia esse paradoxo e ele fala que quem deu a resposta definitiva para esse paradoxo foi Kant, né? Que ele é mais ou menos assim, né? Que a liberdade precisa ser restrita, mas não além do limite que garanta a liberdade do outro. Ou seja, não poderia ter liberdade de lutar contra a liberdade. E é isso que ele entende. Eu acho que cabe nos dias de hoje, né? Faz sentido você ter um partido político que defenda a não liberdade, né? Para mim não faz sentido. Então, porque é justamente pela quebra da democracia, né? Para quebra da liberdade de ideias. Então, não acho que faz sentido você ter esse poder de defender a ideia de, por exemplo, limar a liberdade dos outros, né? Limar a liberdade de viver, né? Ou seja, querer matar um certo grupo de pessoas. Então, para mim, isso não seria o limite ali que você traça a democracia. E essa já veio uma resposta que já veio desde Kant, não foi Popper que deu essa resposta. Então é engraçado como as ideias surgiram, por isso que é bom a gente ler os originais, né, para entender isso. Não foi Popper que fez esse paradoxo da democracia, ele já existia, inclusive várias pessoas atacaram ele só deu uma revisada, mas assim, foi literalmente uma página num livro que tem 500 páginas. Então, se fosse um tema que ele tratasse, tivesse um capítulo sobre isso, não. Ele passa ali. Em outros cenários, em outros capítulos, ele também fala um pouquinho, mas também, de novo, super pouco. Então, para mim, esse aqui é o paradoxo da democracia, tá? Por ser isso, vou fazer umas considerações finais aqui sobre o livro. Acho que é um livro cheio de detalhes, né? Que tem que ler com muita atenção. Eu demorei para ler esse livro com calma, né? De novo, letras pequenas, também muita coisa que eu não estou familiarizado, talvez para quem já está mais familiarizado possa fazer sentido. Mas tem uma coisa muito legal do livro, que é o que eu espero no livro de filosofia. Ele é organizado logicamente. O que quer dizer com isso? Ele não vai escrevendo à torto e à direito, né? Ele tem uma árvore mental da ideia que ele quer provar e ele explicita qual que é essa árvore. Daria até para desenhar aqui, né? Eu quero mostrar que a tirania vem desde Platão, né? Deixa eu mostrar por que Platão é tirânico. São 4 elementos: justiça, sabedoria, verdade, etc. Né? Dentro de justiça, deixa eu te falar o que é. Então ele fala o que ele vai falar. Ele fala e depois ele dá um resumo no final. Ele fala assim, para sumarizar, eu falo isso, né? Para sumarizar o segundo capítulo, eu falo isso. Então ele é bem estruturado, ele vai capítulo a capítulo. Depois acho que no finalzinho ele se perde um pouquinho, mas eu acho que no livro como geral, ele é bastante estruturado. De novo, ele é longo, trabalhoso, mas ele não é desestruturado e ele não usa palavras também filosóficas só para parecer inteligente. Ele quer esclarecer. Então, isso eu vejo a intenção dele, ele quer explicar o que ele quer, as ideias dele, e por isso ele é tão claro em explicar o que ele vai falar, como que ele vai dividir. Ele fala assim, vou falar sobre 3 coisas, a próxima é no capítulo 3, a seguinte é no capítulo 4, a outra no capítulo 5, né? Então é muito bem estruturado, muito legal, logicamente, também de acompanhar o livro, tá? É isso então que eu queria falar sobre esse livrão, né? Livrão em vários sentidos, né? Pelo tamanho, mas também vários conceitos e conteúdos bem legais. Deu trabalho, e depois de ler um livro desse, eu acho que tem uma satisfação muito grande, né? Eu falo assim, subir a montanha, eu falo assim, cara, depois que eu encarei esse livro aqui, tá difícil de um livro assim complicado que esse, né? Não complicado, mas complicado e trabalhoso. Obviamente tem filósofos que vão escolher palavras rebuscadas para deixar o acesso ainda mais difícil. Ele faz uma crítica aqui muito a Hegel sobre isso, que é um filósofo que eu já vi que eu não vou ler, né? Mas assim, cara, um sentimento de realização também é muito grande depois de ler um livro dessa envergadura e pelo menos eu consegui compartilhar algumas ideias do que eu capturei aqui com vocês, tá bom? É isso, super recomendado esse livro.
quem quiser aqui, deixa o link aí para poder comprar na Amazon, assim como outras referências também que eu acabei falando aqui, tá bom? Obrigado e ficamos por aqui. Valeu!